Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Chance a mais para que nós consigamos atingir o grande objetivo imposto a cada um de nós na criação, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando nos auxiliem, para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores, mais profundos entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. E hoje nós alcançamos as últimas leituras que fecham a parte introdutória do Livro dos Espíritos. Então hoje nós vamos ler os tópicos 15, 16, 17 e a parte intitulada Prolegômenos. Então vamos lá. Tópico 16, perdão, tópico 15, então de 15 a 17, tópico 15. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo. Como é que homens sensatos enxergam nisso uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo com todas as preocupações de ordem intelectual que empolguem um cérebro fraco? Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos de matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o do pensamento, é o meio de exercício do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará, tanto quanto qualquer outro, da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é, como o homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos em quem com ele se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita se o espiritismo for a sua preocupação dominante. Do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o Espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito.
vou mais longe. Digo que, bem compreendido, ele, o Espiritismo, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele, o espírita, sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão assim uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável já acende o número dos que foram detidos em meio desse declive funesto. Este um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos, desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza a todos que se hão dado ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o pavor do diabo, já desequilibrou mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito os que abalam imaginações fracas com esse quadro que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças. É um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que dantes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados, Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos de um temor exagerado. A primeira temática, que o Kardec se opõe é a alegação, entre as objeções que são colocadas ao Espiritismo, de que ele seria um meio precursor, para que nós nos alienássemos mentalmente, ficássemos loucos. E o Kardec lembra que outras tantas atividades intelectuais
né, impostas a cérebros fracos têm sido causa, né, de distúrbios, de alienações mentais. Então, ele diz, não é um privilégio, né, de um esforço intelectual que o Espiritismo exige, né, é a loucura. Outros muitos assuntos, né, que têm essa mesma exigência, quando são impostos a cérebros fracos, né, também sejam desequilíbrios. Essa é a primeira colocação que ele faz. A segunda é que não só isso proporciona desequilíbrios, né? Os grandes, vamos chamar assim, os grandes conflitos, né, afetivos, os grandes conflitos, os grandes choques, né, que a gente sofre ao longo da vida, se nós temos um mecanismo cerebral já debilitado, nos impõe um desequilíbrio grande. E nesses choques, né, além desses choques, vamos colocar assim, além desses choques, ainda existem as imposições, né, que nos são colocadas, desarrazoadas, com a finalidade distorcida, né, que podem nos conduzir pelo caminho de imaginarmos situações, limites, situações sem saída. Assim é o caso dentro da religião, né, de nos colocarmos frente a frente com pecados irremissíveis, com o inferno, né, com a tortura de Satanás nos cobrando as decisões equivocadas que nós tomamos, né? Então, nesse contexto, Kardec coloca, olha, não é uma coisa tão simples assim. O Espiritismo, não mais que outros temas, outros objetos de estudo, né, exigem, né, e se são estudados, ou se a dedicação a esses estudos se dá por cérebros já fragilizados, não é de se assustar que exista alienação. Então, grosso modo, né, a tese cai por si mesmo, porque a gente observa não só no meio não só no meio religioso, mas em diversos outros, né, as alienações mentais, as loucuras, os suicídios. 16, tópico 16. E aqui ele entra por aqueles que negam, né, a ação do espírito e tentam atribuir os fenômenos somente aos encarnados. Resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem este nome, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade dos fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Segundo a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos não seriam mais do que efeitos magnéticos. Os médiums se achariam num estado a que se poderia chamar sonambulismo desperto, fenômeno de que podem dar testemunho todos os que hão estudado o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. O círculo das operações intuitivas se amplia para além das raias da nossa concepção ordinária. Assim sendo, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito da sua lucidez, tudo o que diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre os assuntos que mais estranhos lhe sejam, quando no estado habitual. Não seremos nós quem conteste o valor do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases
durante mais de 35 anos. Concordamos em que, efetivamente, muitas manifestações espíritas são explicáveis por esse meio. Contudo, uma observação cuidadosa e prolongada mostra grande cópia de fatos em que a intervenção do médium, a não ser como instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que partilham dessa opinião, como aos outros, diremos: vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo. Opor-lhes-emos em seguida duas considerações tiradas da própria doutrina deles. De onde veio a teoria espírita? Olha, se tudo nasceu do médium, de onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem então as revelou? Quem então a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmos auriam? Por que dizer que era dos espíritos se era deles próprios? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos ou não são. Se são lúcidos, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem contradição, que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos promanassem do médium, fossem originados do médium, seriam sempre idênticos num determinado indivíduo. Jamais se veria a mesma pessoa usar de uma linguagem disparatada, nem exprimir alternativamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações obtidas pelo mesmo médium prova a diversidade das fontes. Ora, desde que não as podemos encontrar todas nele, forçoso é que as procuremos fora dele. Então, a primeira teoria, que é a teoria do magnetismo, né, onde tudo seria originário do próprio médium, tem esses dois questionamentos, né, que ele coloca. Se nasce tudo do médium, né, é só uma questão. Se nasce tudo do médium, se é tudo dele, por que atribuindo então aos espíritos? Certo? Já que não se admite a participação de espíritos. E por último, com a diversidade das manifestações que acontecem em um mesmo médium, né, como admitir essa variação, se nasce tudo dele mesmo? Então, só essas duas questões já desmontam a solidez dessa argumentação. Ele diz: é bem verdade que fenômenos espíritas, muitos fenômenos espíritas se atribuem ao magnetismo, né? Tem o magnetismo como fonte. Mas a diversidade não pode ser, toda a diversidade não pode ser explicada pelo magnetismo. Segundo outra opinião, e aí entra a segunda objeção, segundo outra opinião, o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações. Vai na mesma linha, vem tudo do médium, né? Mas em vez de extraí-las de si mesmo, como o pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma ao meio ambiente. Então, o médium seria o reflexo do meio ambiente, não de si mesmo, mas do meio ambiente. O que acontece com ele é reflexo do meio ambiente. O médium será, então, uma espécie de espelho a refletir
todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido, pelo menos de algumas dessas. Não é lícito negar-se, não é lícito negar-se, e isso constitui mesmo um princípio da doutrina, a influência que os assistentes exercem sobre a natureza das manifestações. Esta influência, no entanto, difere muito da que supõe existir e dela a que faria do médium o eco dos pensamentos daqueles que o rodeiam. Vai grande distância, porque milhares de fatos demonstram o contrário. Há, pois, nessa maneira de pensar, grave erro, que, uma vez mais, prova o perigo das conclusões prematuras. Sendo-lhe impossível negar a realidade de um fenômeno que a ciência vulgar não pode explicar, e não querendo admitir a presença dos espíritos, os que assim opinam ou explicam a seu modo. Seria especiosa a teoria que sustentam se pudesse abranger todos os fatos. Especiosa é aquilo que tem a aparência de verdade, de exatidão, mas não é. Né? Então seria uma teoria aparentemente verdadeira se explicasse tudo, mas não consegue explicar. Tal, no entanto, não se dá. Quando se lhes demonstra até a evidência que certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às opiniões mesmo de todos os assistentes, que essas comunicações frequentemente são espontâneas e contradizem todas as ideias preconcebidas. Eles não se embaraçam com tão pouca coisa. Respondem que a irradiação vai muito além do círculo imediato que nos envolve, que o médium é o reflexo de toda a humanidade, de tal sorte que se as inspirações não lhe vêm dos que se acham ao seu lado, ele as vai beber fora, na cidade, no país, em todo o globo e até nas outras esferas. Não me parece que em semelhante teoria se encontre explicação mais simples e mais provável do que a do Espiritismo, visto que ela se baseia numa causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres que povoam os espaços e que em contato conosco nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Ainda uma vez, este é o ponto capital, sobre que nunca insistiremos bastante. A teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, criadas para explicar um fato, ao passo que a doutrina dos espíritos não é de concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram, quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. Ora, perguntamos, onde foram os médiuns beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência? Milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo terráqueo e que jamais se viram, acordaram ou concordaram em dizer a mesma coisa. Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que singularidade foi ele buscá-las a 2.000 léguas além mar
e no seio de um povo tão diferente pelos costumes e pela linguagem, em vez de as tomar ao seu redor, ao seu derredor. Também há outra circunstância em que não se tem atentado muito. As primeiras manifestações na França, como na América, não se verificaram por meio da escrita nem da palavra, e sim por pancadas concordantes com as letras do alfabeto e formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências autoras das manifestações se declararam espíritos. Ora, dado se pudesse supor a intervenção do pensamento dos médiuns nas comunicações verbais ou escritas, outro tanto não seria lícito fazer-se em relação às pancadas, cuja significação não podia ser conhecida de antemão. Poderíamos citar inúmeros fatos que demonstram, na inteligência que se manifesta, uma individualidade evidente e uma absoluta independência de vontade. Recomendamos, portanto, aos dissidentes observação mais cuidadosa e, se quiserem estudar bem, sem prevenções e não formular conclusões antes de terem visto tudo, reconhecerão a impotência de sua teoria para tudo explicar. Limitar-nos-emos a propor as questões seguintes. Por que é que a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, sobre o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte, etc. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada lhe seria mais fácil do que responder. A esse argumento retrucam os adversários, perguntando a seu turno: por que os espíritos que devem saber tudo não podem dizer coisa tão simples, de acordo com o axioma quem pode o mais, pode o menos? E daí concluem que não são os espíritos os que respondem. Se um ignorante ou um zombador, apresentando-se a uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, por que é dia às 12 horas, acreditará alguém que ela, a douta assembleia, se daria ao incômodo de responder seriamente? E fora lógico que do seu silêncio ou das zombarias com que pagasse ao interrogante se concluísse serem tolos os seus membros? Ora, exatamente porque os espíritos são superiores é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para Berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Perguntaremos finalmente, por que é que os espíritos vêm e vão-se, muitas vezes em dado momento, e passado este momento não há pedidos nem súplicas que os façam voltar? Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que, em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência. Desde, portanto, que não cede ao desejo da assembleia, corroborado pela própria vontade dele, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha e aos que o cercam. Influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Então, aqui no tópico 16, as duas teorias, né? Ambas as teorias atribuem ao médium, pura e simplesmente, a
o fenômeno, né? Uma dizendo que ele extrai de si mesmo, outro que extrai do conjunto que o envolve, né? Dos assistentes, vamos colocar assim. Ambas, né? Não suportam os questionamentos, não são sólidas o suficiente, né, para justificar os fatos como eles acontecem, né? Então, colocações simples como essa última que ele colocou, que ele fez, de que os espíritos vêm e vão conforme a sua vontade, e não há como se fazer com que retorne sobre os próprios passos, né? É uma colocação que deixa bem evidente, né, que não se trata de uma vontade única, a do médium, mas do concurso de duas vontades. E a vontade do médium é submetida, né, à vontade do comunicante. Então, as duas teorias também não resistem muito. É um texto longo, é basicamente uma discussão de lógica, né? Mas os irmãos acompanharam e viram que os argumentos que Kardec levanta, os contra-argumentos, né, não permitem dizer que as teorias se sustentam, né? Por fim, né, as duas últimas colocações, né, que é o antagonismo cego, aquele não sei, não vi e não creio, né, e também a curiosidade vã. Então, item 17. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Desculpem. Então, muito embora muitos falem sem conhecimento, diz Kardec, isso não é obstáculo para que emitam opiniões, né? Pode-se ter muito atilamento, muita instrução mesmo, e carecer-se de bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de bom senso está em crer a alguém ser infalível o seu juízo. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objeto de curiosidade. Confiamos em que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que simples passatempo. A ciência espírita compreende duas partes: a experimental, uma relativa às manifestações em geral, filosófica, outra relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de quem não conhecesse a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição, perseverante, silencioso e recolhido, só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar uma opinião.
não produzisse esse livro outro resultado além do de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos nesse sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter, pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Concluamos fazendo uma última consideração. Alguns astrônomos, sondando o espaço, encontraram na distribuição dos corpos celestes lacunas não justificadas e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam estar preenchidas por globos que lhes tinham escapado à observação. De outro lado, observaram certos efeitos, cuja causa lhes era desconhecida, e disseram: deve haver ali um mundo, porquanto esta lacuna não pode existir, e estes efeitos hão de ter uma causa. Julgando então da causa pelo efeito, conseguiram calcular-lhe os elementos e mais tarde os fatos lhes vieram confirmar as previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se se observa a série dos seres, descobre-se que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Porém, entre o homem e Deus, alfa e ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será racional pensar-se que no homem terminam os anéis dessa cadeia e que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos necessariamente haverá. Como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos outros haveria desconhecidos. Que filosofia já preencheu essa lacuna? O Espiritismo nos-la mostra preenchida por seres de todas as ordens do mundo invisível. E estes seres não são mais do que os espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vácuo que eles ocupam. E vós que rides deles, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Allan Kardec. Então, aqui nesse último espaço, tópico 17, Kardec combate aqueles que ainda veem o Espiritismo como um momento de diversão, né? Com preocupações bem fúteis, né? sem nenhum emprego que trouxesse benefício, né? no nosso progresso, na nossa evolução, na nossa melhoria. E aqueles outros tantos, né? Que se opõem sistematicamente sem ter razão. Se opõem por se opor. Né? Aqui, Kardec, num último raciocínio, mostra que
existem coisas aqui que nós ainda não conseguimos compreender. E trazendo para o campo da humanidade a observação do campo celeste, né, mostra que existem elos que a gente não consegue ver, mas que produzem efeitos que nós conseguimos sentir. Lá no universo, forças que puderam ser avaliadas sem uma causa visível, o que permitiu aos astrônomos dizer que existia ali um corpo celeste que eles não viam, mas que gerava um campo gravitacional, gerava uma energia ou uma força que eles conseguiam mensurar. No campo da humanidade, existe uma enorme lacuna entre o nosso estágio atual e a posição de perfeição absoluta de Deus. E a gente vê que nessa lacuna, né, existem coisas, fenômenos, existem eventos, fatos, né, que fogem à nossa compreensão. O fato da gente não compreender, né, não acaba com a existência dos fenômenos, né, não tira, eles não deixam de existir, né, e demonstra que existe ali alguma coisa que está além da nossa compreensão. Então é assim que ele encerra a introdução, mostrando que existe muita coisa que a gente não consegue tocar diretamente, pela visão, pelo tato, mas que consegue sentir ou verificar a existência pelas consequências que estão à nossa volta. E por fim, 42 minutos, mas eu vou forçar, o texto chamado Prolegômenos. Prolegômenos não é mais do que uma introdução, né? É um texto introdutório que contém as noções preliminares de um determinado assunto. Acho que Kardec separou introdução e prolegômenos porque ele assina a introdução. E quem assina prolegômenos, né, são os diversos espíritos que trouxeram para ele a instrução de codificação e publicação. Então, em prolegômenos a gente lê assim. Essa parte ela é ilustrada no topo da página por uma cepa de videira. Os irmãos conseguem ver? Consegue? Aí. Uma cepa de videira, um ramo de videira com folhas e cachos, né? Ele faz menção a essa cepa. Então, diz assim, em Prolegômenos: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada acerca de sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional,
isenta de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar, referindo-se a Kardec. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram por escrito, e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Ocupa-te, entre aspas, aí vem o texto dos Espíritos, ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revê-lo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro.
estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra. Que se afastam, que os espíritos superiores, os bons espíritos, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. E assinam São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, e aí, etc, etc. Aqueles espíritos que trouxeram instruções e as assinaram, né, no curso das obras todas, assinam aqui o Prolegômenos. Então, assim, a leitura de Prolegômenos, uma página muito bonita, muito inspiradora, foi o que inspirou e sustentou Kardec, né, na codificação da doutrina, não só desse livro, mas ele escreveu outros 3, né, uma obra portentosa, uma obra grande, né? Então, com essas orientações do plano espiritual para Kardec, nós encerramos a leitura de introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Que é a parte introdutória do Livro dos Espíritos. Numa outra oportunidade, nós retornaremos então com o estudo das conclusões, né? Que é a última parte do Livro dos Espíritos, né? A parte chamada conclusão, né? Que nós vamos tentar também ler e esmiuçar na medida da nossa capacidade para os nossos irmãos. 53 minutos, vamos encerrando a nossa leitura, renovando a Deus o agradecimento pela oportunidade, né? Ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia e pelas luzes que deitaram sobre nós. Rogando ao Mestre e aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa de alcançar os grandes objetivos que nós ainda não conseguimos alcançar. Que o Mestre nos mantenha assim, então, iluminados, para que a gente tenha visão clara, objetiva, e que o Mestre continue nos inspirando muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.